Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, nós vamos ler alguns bons versículos aqui. Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje você tira o atraso, né? Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, todos acharam? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para o versículo de número 13. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus por estarmos mais uma vez na sua presença. Irmãos, essa semana essa palavra falou muito no meu coração e eu gostaria de compartilhar. Essa palavra aqui talvez seja a palavra mais simples das palavras de Jesus. Ela é tão simples que Jesus dá a ela a responsabilidade sobre todas as outras parábolas. No versículo de número 13, ele fala: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ou seja, se você não entender essa, você não entende nenhuma outra. Jesus ele deixa bem claro esse negócio. Essa parábola, no entanto, ela traz tantas lições. Eu já preguei aqui nesse texto pelo menos umas 3 vezes durante esses 9 anos, ou 8 anos e meio de igreja aqui. E todas as vezes que eu leio, que eu entro nessa palavra, o Senhor fala comigo. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você nos minutos que nós temos. Primeira coisa que você precisa saber é que quem escreveu foi Marcos. Marcos é o menor dos evangelhos. Marcos, mais conhecido como João Marcos, ele foi discípulo de Pedro. E ele, na sua escrita, ele não atenta muito para alguns detalhes que outros escritores atentam, que outros evangelistas atentam. Marcos, ele prega e fala sobre parábolas, mas, na verdade, ele só cita 4 parábolas no seu evangelho. Marcos não apresenta a genealogia de Jesus, porque Marcos estava escrevendo para cristãos judeus de fala grega em Roma.
esses irmãos estavam naquele período de perseguição tremenda, onde homens eram jogados, ou crentes eram jogados dentro dos estádios do Coliseu para serem mortos por leões, por tigres e por animais selvagens. As mulheres, eu já disse para vocês aqui, eram amarradas em estacas nas beiras das estradas, para que quando de noite os nobres voltassem para Roma, elas eram incendiadas vivas por causa do Evangelho, para iluminar o caminho dos nobres. E assim, esse povo estava sofrendo uma tremenda perseguição. Marcos, então, apresenta um Jesus humano, um Jesus servo, porque rei, como Mateus e Lucas apresentam, tem genealogia, servo não tem. Aqui ele está apresentando o Jesus que veio para servir, o Jesus que veio para realmente mostrar o que é sofrer, o servo sofredor. E, dentre todas as coisas que ele escreve essa parábola. Essa, portanto, é uma das principais e mais importantes e mais interessantes parábolas que nós temos de Jesus. Ela é muito interessante, ela traz algumas particularidades, nós não vamos passar por todas, porque nem o tempo permite e nem eu sei. Falar que, no orgulho, que a gente poderia passar por todas as particularidades dessa palavra, é uma loucura, né? O poço é muito fundo e a canequinha é pequenininha demais. Mas a gente chega e vê que a palavra de Deus ela é realmente um poço sem fim, uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu quero que você preste atenção nessa palavra hoje, porque essa palavra fala de frutificação. Frutificação diz respeito a uma árvore sadia, que foi plantada, foi cuidada, foi regada, cresceu, fortificou as suas raízes e dela nasceram frutos. Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu e Ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto precisa permanecer. Essa palavra é de Jesus. Jesus, ele traz essa parábola para todos nós. Lembre-se que essa parábola, ou que esses escritos, é para crentes, cristãos, judeus de fala grega em Roma. E hoje é para cristãos brasileiros, portugueses e americanos, e quem estiver aqui, que conhecem a palavra. Então essa palavra é para você. Segura aí um pouquinho que nós vamos aprender um pouco com essa palavra. A Bíblia diz que, ou Jesus disse que o semeador saiu a semear. E ele fala aqui de diferentes posições e terrenos que essa semente caiu. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que essa parábola, apesar de ser a parábola do semeador, na verdade ela é a parábola da semente. Porque o semeador aparece uma vez aqui e depois não aparece mais. O que aparece nessa parábola é a semente. Isso me faz entender que não importa quem esteja falando a palavra, o que faz efeito, o que frutifica é a palavra de Deus. A semente é a palavra, Jesus explica. O semeador é só um instrumento utilizado. A palavra é que tem poder de transformar. A palavra é que vai cair no chão e fazer uma diferença muito grande. Mas vamos lá ver o que Jesus falou. Ele diz que quando esse semeador saiu com a semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho, junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Eu quero que você pare aqui um pouquinho e preste atenção. Por que eu fiz aquela oração logo no começo do louvor? Porque isso é comum dentro da igreja.
Nós pensamos lá fora. Nós pensamos na semente como a palavra que cai lá num terreno de alguém que está junto ao caminho. E essas pessoas ouvem a palavra e vem alguma coisa e distrai essas pessoas e leva a palavra embora. Mas isso hoje acontece muito dentro da igreja. Nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus, porque o que fortifica, como eu disse, é a palavra. Nós podemos ter qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de coisa na igreja, mas o que vai te manter firme na hora da tribulação é a palavra. Na hora que o vento balançar o seu barco, não adianta rodopiar, não adianta andar de um lado para o outro falando glória, não adianta fazer um monte de declarações positivas. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. Um pouco mais à frente nesse capítulo, você vai ver Jesus mandando os discípulos atravessarem para o outro lado. Eles entram num barco e vão para a terra dos Gadarenos, e no meio do caminho Jesus está dormindo e a tempestade vem. E quando a tempestade vem, os discípulos logo correm para onde? Para Jesus. João fala o que de Jesus? Que ele é a palavra. Não adiantava falar língua no barco. Não adiantava profetizar, eu profetizo sobre esta tempestade, não. O que vai mudar a sua história e a sua situação é a sua firmeza na palavra. Lá em Mateus 7, quando Jesus disse que um homem construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro construiu a sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades, os ventos, as enxurradas, e levaram uma casa e a outra ficou de pé. E ele diz assim, esta parábola diz o seguinte: aquele que tem a casa de pé é porque ouviu e obedeceu a minha palavra. O que vai manter a sua casa, a sua vida espiritual de pé é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra ou qualquer outra coisa que alguém fale. É a palavra de Deus. Agora, é interessante porque ele fala assim, as aves do céu vieram e comeram. Só que lá no versículo 15, ele vai dizer quem eram as aves do céu que ele estava comparando aqui. No versículo 15 ele diz assim, no 14, o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que Satanás faz na vida do crente, é tirar a palavra do coração. Você sabe por que nós temos tantos problemas no nosso dia a dia? Porque a palavra vem. O papel dela é transformador. A função dela é transformar. Você recebe aquela injeção de ânimo aqui. Fica cheio de fé aqui. Anda com Jesus, caminha sobre as águas com Jesus. Mas vem as aves do céu. Vem as coisas por aí. Alguma coisa te distrai. Alguma coisa tira aquilo do seu coração. Vem uma tristeza, vem uma angústia, vem um problema em casa, na família, e aquilo arrebata a palavra do seu coração. Aquela pessoa que no domingo estava cheia de fé, no domingo à tarde houve uma notícia e a fé vai embora. Irmãos, nós somos crentes. Você não vive nem por vista, nem por sentimento, nem por emocionalismo, nem por nenhum tipo de movimento. Você vive pela fé no Filho de Deus, na palavra viva de Cristo. É a palavra de Deus que te sustenta. Está acontecendo tal coisa, mas eu não vivo por vista. O barco está virando, mas eu não vivo por vista. A situação ficou feia, mas a palavra hoje de manhã falou que o Senhor é comigo. E se Ele é comigo,
pode acontecer qualquer coisa que eu estou de pé. O problema nosso é que a gente muda muito rápido. Os pássaros, né? As aves do céu vêm, tem um poder terrível sobre nós. Não deveria. Não deveria. Sabe por que um dia você está aqui nem um urso, um leão, pisando em cima de tudo, comendo tudo, estraçalhando todo o demônio que entra na sua frente, e no outro dia você está aqui nem um cachorrinho, um gatinho, um cachorrinho com o rabo entre as pernas? Porque um dia você crê e o outro não. As aves do céu têm roubado a palavra do seu coração. Não deixe que as aves do céu roubem as palavras que têm vida do seu coração. A palavra de Deus, ela traz vida. Portanto, não deixe que demônios roubem aquilo que Deus colocou no seu coração. Se a palavra de Deus diz vai ser. Não importa o que você está vendo. Aí Jesus fala de um outro tipo de gente, ou um outro tipo de situação. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. Aqui Deus pegou em mim. E eu estou sendo bem didático hoje, porque isso é o que você e eu precisamos. Nós precisamos aprender, ter confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só nós sentirmos as coisas, nós temos que pensar. Lembra de quarta-feira aqui? Que foi pregado aqui quarta-feira, se você não esteve, você perdeu. A palavra de Deus era pregada por Filipe, em Samaria, milagre acontecendo de tudo quanto é jeito, mas na hora que vinha a palavra, a Bíblia diz que o povo prestava atenção no que ele pregava. A hora da palavra é hora de atenção, é você comer. O salmista diz que bendito é o varão que medita nessa palavra de dia e de noite. Interessante que a semente caiu sobre pedras. E tinha terra sobre as pedras. Tinha uma areiazinha ali, sabe aquele solo pedregoso que fica aquela areiazinha em cima? É que nem plantar feijão no algodão. Quem nunca fez, né? Na primeira, segunda, terceira série. Fica aquela areiazinha. A semente caiu ali. E ali ela começou a nascer rápido, porque a Bíblia de Jesus diz que não tinha muita terra. Só que onde não tem muita terra também não tem muita raiz. Porque a raiz não tem lugar para entrar. E a raiz chegou e tocou na pedra e ficou ali. De manhã vem o sol. O sol torrando, esquentou a pedra porque era pouca areia, queimou a raiz e a planta murchou. E ele explica depois, ele fala assim, esses aí são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com prazer. Irmãos, quantas vezes nós não vimos gente recebendo a palavra com prazer? Você fala, esse aí nunca mais deixa de Jesus. E no outro dia está murchinho. Nunca mais aparece. Nunca mais você ouve falar. E ele fala, mas não tem raiz em si mesmos. Agora, para aqui um pouquinho. Esse negócio de raiz é muito importante. É muito importante ter raiz. Nós somos imigrantes, com poucas exceções. Assim de a família. Nós somos imigrantes. Quando você sai da sua terra para recomeçar, é uma luta. Se eu perguntasse aqui, todo mundo tem uma história terrível para contar do começo, certo? Pastor, está sendo... Às vezes eu choro com o povo aqui, irmãos. Porque é difícil. Sabe por quê? Porque arrancar a planta com a raiz do solo que ela estava tão bem plantada e trazer e colocar num lugar meio seco assim, para brotar, para pegar de novo aquela raiz, é difícil. Eu lembro uma vez eu dei um bonsai para minha esposa. E a nossa cachorra pegou o bonsai e derrubou do vaso. Eu replantei ele.
Estava indo até bem, a cachorra pegou de novo e quebrou todo o bonsai. Mordeu a raiz. Acabou a história. Vocês lembram de uma parábola que Jesus contou? De uma figueira plantada no meio de uma vinha? E o dono da vinha chega e vai procurar figo na figueira. E não tinha. E ele chama o vinhateiro e fala assim: arranca esse trem daí que só está ocupando espaço. E o vinhateiro fala assim: meu senhor, dá mais um ano. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou fazer um negócio aqui que os jardineiros chamam de sangria, que é para mexer na raiz. Eu vou cavar em volta dela, vou adubar bem, e quando ela estiver bem adubadinha, ela vai frutificar. Você sabe por que a palmeira cresce em proporção dobrada para baixo primeiro, para depois crescer para cima? Você sabe por que o carvalho cresce na mesma proporção para cima e para baixo? Porque tem que ter raiz. A raiz do crente é na palavra de Deus, não é em movimento. A raiz do crente está na palavra de Deus, não em movimentos. Eu não estou falando aqui que Deus não move no nosso meio, vez por outra, no sentido de nós sentirmos. Mas eu estou falando que nós temos que estar enraizados na palavra. Porque se você tem raiz na palavra, não é qualquer tempestade que mexe com você. Deixa eu te falar uma outra coisa. O diabo não está preocupado com a sua copa. Eu vou explicar isso. Copa é as folhas, os galhos, né? O diabo não está preocupado com isso. Porque copa, você quebra um galho, nasce outro, tira uma folha, nasce outra. Isso aí, ele não está preocupado. Ele está preocupado com a sua raiz. É a raiz que ele quer tocar. Porque quando ele mexe na raiz, ele mexe com a sua estrutura. E de alguns ele tem conseguido. Jesus falou uma parábola sobre o joio e o trigo. E alguns vieram e disseram assim: Senhor, para o dono da terra, o Senhor semeou semente boa. O Senhor deu semente boa para a gente semear. Mas de noite veio o inimigo e semeou o joio no meio. E agora está cheio de joio a plantação. O Senhor quer que a gente arranca o joio para ficar o trigo, só o trigo lá? Ele falou assim: não. Se você mexer com o joio agora, você mexe com o trigo. Por quê? Porque o joio, ele não é tão parecido com o trigo assim. Já ouvi muita gente dizer que os dois são muito parecidos, que você vai arrancar um, pode arrancar o outro enganado. Não era um açougueiro que estava mexendo, eram os lavradores, eles sabiam muito bem o que era aquilo ali. É que o joio é parasita. O joio, a raiz dele é curta, então ele entrelaça na raiz do trigo, que é funda, e suga a energia do trigo. Olha aí para o seu lado e vê se tem algum joio. Não vou fazer aqueles negócios de pregador que manda falar coisa não, mas só dá uma olhadinha assim e vê se tem algum joio aí. Né? A gente não conhece, só o agricultor no último dia. Não dá para saber quem é joio e quem é trigo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O negócio do diabo é com a sua raiz. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. Se existe algo que nós precisamos fazer aqui nesse lugar, é nos enraizar na palavra de Deus. Os dias são maus. Os dias são maus. Tem muita gente pregando o que não é bíblico. E eu não estou dizendo com isso que só essa igreja é boa, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que tem muita gente se enganando por aí e sendo enganados. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos enraizar na palavra de Deus. É a raiz que o diabo quer. Porque se ele tocar na sua raiz, você vai murchar. Se ele tocar na sua raiz, você vai murchar. Não vai suportar os dias que virão.
Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós tivemos um probleminha e minha esposa logo falou assim, olha, não fique debaixo de árvore seca, você vai secar também. Árvore tem que ter raiz, porque se ela tem raiz, o caule é alimentado, nasce folhas, nasce frutos e tem sombra. Se você fica debaixo de uma árvore sem raiz, essa árvore está seca, essa árvore está totalmente sem folhas, ela não tem sombra para você. Cuidado com as árvores sem raízes, porque as árvores sem raízes vão causar que você também seque. E logo nós tomamos atitude. Veja que a terra não era profunda. Portanto, a raiz não cresceu. Esse negócio de terra não ser profunda, irmãos, é um problema, né? Porque na cultura ocidental, porque alguém perguntou assim, mas esse semeador era louco? Saiu jogando aí para tudo quanto é lado, não tinha arado a terra primeiro. Mas existia há muitos anos atrás, talvez nos tempos de Jesus, existia se você ler o Antigo Testamento, Levítico, por exemplo, tem a lei cerimonial da plantação e da colheita. A colheita ela era tão importante em Israel, ou a plantação, a semente, é algo tratado com tanta importância por Deus que existia uma lei cerimonial para isso. Por exemplo, a semente antes de ser plantada, ela era lavada. Né? Talvez você não soubesse disso. Toda a semente era lavada antes. Você fala, mas vai cair na terra, por que lavar antes? É para não ter mistura. É para que não haja mistura. A semente tem que vir pura. Os nossos achismos, os nossos sentimentos com relação à palavra, tem que ficar de lado. A palavra, ela é poderosa por si mesma. Nós não podemos pegar a palavra e pregar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, criar coisas da nossa cabeça. A palavra de Deus, ela é poderosa em si. A Bíblia diz que ela é espada, é como espada mais afiada do que espada de dois gumes. Não sou eu, não é a minha palavra, não é a minha eloquência, não é a minha forma de falar, ou como eu me posto aqui em cima, ou se eu faço um show ou não. É a palavra de Deus que transforma, é ela que é poderosa. Esse cerimonial que havia em torno da plantação, estudos mostram que eles semeavam primeiro e depois aravam em cima daquilo que já havia sido semeado. Misturavam a terra. Aqui quebra-se um paradigma de muitos que dizem assim, não, pastor, eu vou me preparar primeiro. Quando eu estiver pronto, aí eu aceito Jesus. Aí eu dou minha vida para Jesus. Irmãos, a palavra de Deus em si é poderosa. Se você estiver no lugar certo, com o coração certo, o seu terreno for bom, essa palavra vai cair, crescer e frutificar. O fato é que muitos de nós queremos nos preparar primeiro, mas o Senhor quer lançar a sua semente, lançar a sua palavra, e Ele mesmo vem e faz a mudança necessária para que ela brote. Agora, cuidado com a raiz. Cuidado com a raiz, porque se a raiz for tocada, você vai secar. Versículo 17. Não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ontem eu conversei com um rapaz, e ele falou assim para mim, é difícil ser crente aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, o senhor já trabalhou em obra? Eu falei assim, não trabalhei em obra. Ele falou, vai trabalhar um dia na obra, o senhor vai ver como que é. Se eles ficarem sabendo que você é crente, eles vão zombar de você,
vão falar um monte de coisa de você. E começou a falar um monte de coisa para mim, tantas coisas para mim. E eu disse assim, mas é assim mesmo. Jesus falou que nós sofreríamos perseguições. E aqui está um exemplo claro. Receberam a palavra, mas receberam ela superficialmente. Irmãos, daqui, Jesus está ensinando tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra ela é boa em si, a semente ela é boa em si. Mas se o ensino for superficial, não cria raiz. Não adianta, eu já falei aqui, eu uso muito o exemplo do arroz com feijão e do pudim de leite condensado. O que você come na sua casa todo dia? Na hora do almoço, na hora da janta. Né? Para os portugueses aqui é batata, não é arroz com feijão. É batata e pão. Mas você come arroz, feijão e uma mistura. Certo? Pelo menos as famílias normais aqui. Olha só. Arroz, feijão e mistura. Leva marmita. Agora experimenta comer uma semana pudim. No café, no almoço e na janta. Só o flan. Pudim de leite condensado. Eu acho que você não chega uma semana. Com uns 3 dias você vai parar no hospital. Você sabe por quê? Porque não tem alimento. Eu não sei se você entende isso. A palavra lançada superficialmente, ela não alimenta. Pudim é gostoso, não é? Mas é para comer só de sobremesa de vez em quando. Tem gente que só gosta de sobremesa. Todo domingo é sobremesa. Todo dia é sobremesa. Isso aqui, o Espírito Santo não estava movendo hoje não. O pastor estava tão calmo no púlpito. Para ser poder, o pastor tem que estar pulando, cuspindo, vermelho, suando, rodando de um lado para o outro. Nada contra os pregadores mais carismáticos, mais pentecostais, mas eu aprendi que a firmeza do Evangelho está na palavra de Deus. Não é o que eu faço aqui, a minha performance, é o poder de Deus, que é para a salvação de todo aquele que crê. Judeu ou grego, creu, é a palavra que vai transformar. Porque eu posso fazer qualquer performance, mas se for superficial, é pudim hoje, é gelatininha amanhã, é um bolinho hoje, é outra coisa e vai, e aquilo murcha. Por isso que nós temos tanta gente aqui em Fall River, eu vou usar Fall River, que não está em lugar nenhum. E você pergunta se já foi em igreja. Irmãos, 99% das pessoas que eu encontro e pergunto já estiveram em igrejas evangélicas aqui. Não estou dizendo que o erro são dos pastores, só que alguma coisa aconteceu. E não estou falando mal de ninguém, porque já passou um monte por aqui também e não está. Então nós precisamos ver onde é que está o erro. Ou a gente vai ensinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus para enraizar as nossas vidas e para enraizar a vida dos nossos irmãos, ou nós vamos viver de movimento. Vamos fazer movimento, irmão. Vamos criar coisas. Vamos criar datas, vamos criar coisas que vão atrair pessoas. Mas quando você pega o grupo principal da igreja, não é tão assim. E é o que nós temos aqui. A única diferença é que você está aqui firme. É que eu estou aqui firme. Mas, por favor, entenda. A raiz é que é importante. Não é o que parece ser, é o que realmente é. Esse negócio de folhagem muito bonita, Jesus encontrou uma figueira uma vez com as folhagens bonitas e foi buscar nela fruto também e não achou fruto. E Jesus falou, nunca mais haja fruto em ti. Morra. Morreu. Irmãos, que essa palavra não caia sobre nós. Que o Senhor olhe para nós e não veja só folhas, mas que Ele encontre algum fruto em nós. Que Ele encontre raízes profundas que estão alimentando o caule e as folhas e produzindo flores e frutos.
Podia ir mais, vamos mais um pouquinho aqui para frente. A outra semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Pula lá para o 19 ou 18. E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Pode bater? Aguenta aí. Outros caíram, a palavra caiu entre espinhos. A palavra é pregada. A palavra vem no coração. Mas a gente sai daqui já preocupado com a conta que tem que pagar amanhã. A gente sai daqui já preocupado no chá de bebê da semana que vem, no aniversário tal, no trabalho de amanhã, e assim nós vamos. Outros querem fazer um pé de meia. E deixa eu te falar, não tem nada errado nisso. Outros têm outras ambições. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E tudo, ou quase todas as coisas, têm espaço na nossa vida. Um quer ser engenheiro, o outro quer ser bombeiro, o outro quer ser policial, o outro quer ser médico. Tudo tem espaço na nossa vida. Até porque nós vivemos na terra. No entanto, se a palavra de Deus não permear todas as áreas da nossa vida, é isso que acontece. O sujeito viveu a vida inteirinha na pindaíba. Chega aqui e quer ficar rico. Porque ele viu a oportunidade. Ele pode ganhar muito bem até o sábado, mas agora ele quer trabalhar o domingo também, porque ele viu uma oportunidade de ganhar mais. Tem que ter mais. E vai, e busca, e corre atrás, e faz de tudo o que pode fazer. E aí ele começa a se enganar. Porque a palavra de Deus é clara, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e um pecado chama outro pecado. Ele comprou um carro novo hoje, mas daqui a um mês ele já está olhando 2023, que vai lançar daqui 2 anos ainda. E eu não estou falando contra nada dessas coisas, porque, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você não pode ter, que você não deve querer guardar, que você não deve querer poupar, que você não deve querer ter uma vida melhor. Eu só estou dizendo que existe uma prioridade para as coisas. E existe uma coisa chamada exclusividade, que é Jesus. Se Jesus não for exclusivo na sua vida, e todas as áreas da sua vida Jesus estiver, você vai cair nos enganos desta vida. Você vai cair nos enganos dessa vida. Eu me lembro de um homem que tinha um carrinho de doce em frente ao quartel que eu trabalhava. E ele trabalhava todos os dias. Domingo ele trabalhava de manhã até um pouco mais à tarde. E todo dia que eu estava de serviço, ou até os dias que eu não estava, porque eu morava lá, eu saía para comprar doce com ele, bolachinha, essas coisas. Lá em São Paulo era muito comum uma época ter essas coisas. E aquele homem muito simples, um diácono da igreja, um homem crente, ele me falou muito de Jesus, nós conversávamos horas às vezes. E eu me lembro que uma vez chegou uma onda lá no Brasil, eu não lembro certo se era uma dessas empresas americanas, Amway, esses negócios que começam a aparecer lá, e apareceu aqui também, enganou todo mundo aqui primeiro, depois foi enganar lá.
E assim vai, né? Tem outros nomes aí, Telex Free e outros que são bons nisso. E aí, aquele homem, ele começou a participar de uma dessas coisas, com um carrinho, e eu admirei a fé dele, porque ele estava com aquele carrinho de doce falando que ia ter um iate. E eu falei, o cara tem muita fé, ou então alguém está enganando muito ele. E ele começou a participar de reuniões e daqui a pouco eu já não vi mais ele quase no carrinho. E daqui a pouco eu já não vi mais ele quase na igreja. E ele foi desviando. E aquele homem tinha estado ali por anos, irmãos, talvez mais de 20 anos com aquele carrinho. Nunca lhe havia acontecido nada. Logo a prefeitura veio e prendeu o carrinho dele. E depois de um tempo eu encontrei aquele homem fora da igreja, numa situação triste, porque o coração dele se voltou para as riquezas. Toda a palavra que ele havia aprendido, tudo que ele havia estudado e acreditado a vida inteira, se perdeu, porque caiu entre os espinhos. Nós, como crentes, muito mais do que qualquer outro dom espiritual, nós precisamos pedir a Deus discernimento. Porque o mundo nos oferece tantas coisas, mas nós muitas vezes deixamos que a palavra seja sufocada. Cuidado. Essa é uma palavra pastoral e profética para alguns de nós. Cuidado por onde você pisa e o que você coloca e determina como prioridade na sua vida. Porque aquilo que você determinar como prioridade, se Jesus não for a exclusividade na sua vida, você vai tropeçar. E muitos se perdem porque tropeçam nesses espinhos. Olha aqui, de novo, 19. Os cuidados deste mundo. Hoje de manhã nós cantamos um corinho aqui e teve uma hora que eu fechei a minha boca. Porque a gente canta as coisas aqui tão no automático, né? Eu comecei a cantar, cantei a primeira vez, quando foi repetir eu comecei a olhar a letra. E a letra dizia assim, não tem nada na terra que eu deseje além de ti. E eu falei, não é assim. Desculpa quem escreveu o corinho, mas não é verdade. Não é verdade. Nós temos nossos desejos carnais. Nós queremos as coisas. E eu estou dizendo para os irmãos, não é pecado. Não é pecado você querer ter um carro melhor, uma casa melhor. Isso não pode ser a prioridade 100% da sua vida. E se for, Jesus tem que estar envolvido nesse negócio, porque ele é exclusivo. Se tem alguém que vai te dar força, se tem alguém que vai te dar habilidade para ter, esse alguém é Jesus. Não se engane, não é a sua força. Não é o seu trabalho somente. Não, pastor, eu trabalho. Falei aqui essa semana, conheço gente que trabalha aqui 7 dias por semana e não tem o que eu tenho. Apesar que eu trabalho 7 dias por semana também. Mas nós precisamos, e eu falei aqui que eu trabalho 7 dias por semana porque eu trabalho aqui na igreja. Nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós fazemos. Porque muitas vezes nós estamos sendo sufocados pelas coisas do mundo e não percebemos. Sabe aquele sufoco, aquele negócio que vem? Os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas. O que você tem ambicionado? Qual que é a sua ambição? É para você sair daqui pensando. Não precisa sair daqui pulando e nem dizer que o culto foi ungido. Pensa nessas perguntas aqui, nessas questões aqui. O que é que você tem ambicionado na sua vida? O que mais você deseja na sua vida? Eu gostaria muito que o meu maior desejo fosse estar na presença de Deus 24 horas. Davi, ele escreveu que ele desejava, ele se alegrava em habitar na casa do Senhor.
O meu desejo é habitar na presença de Deus. Não é estar aqui, dormindo aqui dentro. É a presença de Deus. É a presença. Sabe por quê, irmão? Porque onde a presença de Deus está, todas as outras coisas funcionam. Todas as outras coisas acontecem. Eu me assento com pessoas para conversar e eu falo, olha, não tira Deus do negócio. Peça a orientação de Deus. Caminhe com Deus. Porque às vezes nós fazemos as coisas por nós mesmos e depois quebramos a cara. Deixa que essa palavra entre na sua vida. Não deixe os espinhos sufocarem. Eu sei que Jesus te trouxe aqui hoje, porque você é a semente que caiu na boa terra. Você e eu somos a semente que caiu na boa terra e deu fruto. A Bíblia diz que o fruto dessa semente cresceu, ele vingou e cresceu e produziu 30, 60 e 100. Para a gente terminar aqui, para de comparar a sua vida. Pastor, mas o cara começou a igreja lá tem 2 meses e já tem 1000 membros. Talvez Deus fez ele para produzir 100 e eu para produzir 30. Você sabe o que acontece? Deus não julga como nós julgamos. O julgamento de Deus é diferente. Porque se o propósito dele na sua vida for para você produzir 30, e você vai chegar no céu, e o que produziu 100, ou o propósito daquele era para produzir 100, e ele produziu 60, você recebe o galardão. Porque você fez aquilo que o propósito de Deus na sua vida e o outro não. Agora, se for para produzir 60, não produza 59. Mas se for para produzir 30, não tente produzir 100. Você vai quebrar a cara, vai se decepcionar. Quantas vezes eu questionei a Deus? Quantas vezes eu questionei até um dia que Deus falou comigo. Agora, irmãos, se você caiu, se você é a semente que caiu em boa terra, vingou e cresceu, tem um fruto que você precisa ter. E agora eu vou te deixar embora com essa questão aqui. Qual é o fruto que está nascendo daí? Sai daqui com isso hoje. Qual é o fruto que está nascendo daqui? Você sabe por quê? Porque Jesus disse que pelo fruto conheceremos a árvore. O que sai da sua boca? O que permeia a sua mente? O que tem chamado a atenção dos seus olhos? O que é que você tem feito às escuras? O que é que você tem tramado por trás? O que é que você tem tramado pela frente? Como é que a sua vida, o seu coração está? O que é o seu fruto? Gálatas fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. E eu quero que você pense bem que tipo de fruto que você está produzindo. E se você estiver produzindo o fruto do Espírito, que o Senhor te abençoe. Lembra de uma outra coisa. Fruto no reino de Deus não é sair ganhando alma e ajuntando um monte de gente dentro da igreja. Também faz parte. Mas o primeiro fruto que o Senhor espera é o seu. É o seu fruto. O Senhor está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz para Ele. Não se engane. Almas fazem parte da frutificação. Mas não adianta você trazer 100 e tirar 20. E tirar 200. Porque o seu testemunho e aquilo que sai de você diz muito quem você é. E o seu testemunho fala muito mais alto do que as suas palavras. Então, cuidado. O fruto tem que ser primeiro em você. Porque se você tiver o fruto do Espírito, aí você vai produzir outros frutos. Mas você precisa produzir o fruto do Espírito primeiro. Então, que o Senhor trabalhe na sua vida. Versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe por que Jesus falou isso, né? E depois lá no Apocalipse ele repete 8 vezes. 7 igrejas repetiu 8 vezes. Porque ele sabia que ia chegar um tempo que as pessoas não ouviriam mais. Ouviriam, mas não escutariam. Ou escutariam, mas não ouviriam.
cuidado. Cuidado com o que é que você está produzindo. E peça a Deus para que Ele faça você produzir bons frutos na sua caminhada cristã. Que essa aula, de hoje possa falar no seu coração. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse texto, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque nós não precisamos sentir. Nós cremos na tua promessa. O Senhor não é Deus para que minta, ou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas tu és Deus, Deus verdadeiro, o Deus da verdade. E essa palavra, meu Deus, nos fala, nos ensina e ela nos molda. Meu Deus, que essa palavra venha moldar cada um de nós. Que essa palavra venha transformar cada uma das nossas ações. Que nós possamos ser homens e mulheres enraizados na tua presença. Que nós possamos ser homens e mulheres que, ouvindo a palavra, Satanás não venha roubar do nosso coração. Que a certeza desta palavra esteja em nós. Que nós não saiamos daqui e depois qualquer outra palavra venha roubar essa certeza. Senhor, que essa palavra, Senhor, transforme-nos em homens e mulheres que não seja sufocado pelos espinhos dessa vida. Que a nossa vida seja para te louvar. Que no nosso trabalho, que na nossa vida, nós possamos fazer as coisas com responsabilidade, nós possamos buscar, ó Deus, as coisas com responsabilidade, mas sabendo que nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos peregrinos e passageiros aqui. Pai, eu te louvo porque aqui nós estamos falando com crentes e sementes que caíram em boa terra. Que aqui, Senhor, nós temos o prazer, ó Deus, como em tantos outros lugares, de glorificar o teu nome, porque estamos produzindo, Senhor. Uns a 30, uns a 60, outros a 100, mas todos nós estamos cumprindo o propósito que o Senhor nos deu. Pai, eu te louvo pela vida de cada um, te louvo por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Visita as famílias que estão doentes, visita a família da irmã Bernice, Senhor, faz uma obra na vida dela, naquela família. Meu Pai, visita a família do irmão Luiz Ibarra e da sua família, que eles estejam, Senhor, debaixo das tuas mãos e o teu nome seja glorificado. Senhor, eu oro ainda para que todos esses convites encontrem corações abertos e que eles possam, juntos conosco, servir a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Dê-nos uma semana abençoada, guarda-nos e leva-nos em paz. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.